Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, grande alegria estarmos juntos neste programa ao vivo. E no sábado passado, dia 15 de outubro, nós celebramos a memória de Santa Teresa d'Ávila. No dia seguinte, 16 de outubro, grande alegria também de vermos a canonização de Santa Elizabeth da Trindade. Vamos então, nessa segunda-feira, tentar continuar um tema que nós estamos tratando com frequência no nosso site, que é a questão dos principiantes, ou seja, a nossa passagem pela segunda e a terceira morada. E vamos fazer isso hoje através da biografia da própria Santa Teresa d'Ávila. Eu gostaria de começar esse programa convidando vocês a terem o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Quem não tem as obras completas, existem algumas edições em português do livro da vida. Eu vou estar aí à disposição para vocês os capítulos 7, 8 e 9 do livro da vida. Está o link aí para vocês baixarem e poderem ler integralmente. Eu aconselho muito a vocês não somente lerem, meditarem, degustarem esses 3 capítulos, 7, 8 e 9 do livro da vida. Por quê? Porque eles descrevem aquele momento crucial que a gente chama de conversão de Santa Teresa, não é? E o que é essa conversão? A conversão de Santa Teresa d'Ávila, na verdade, é aquilo que nós chamamos de segunda conversão, ou seja, não é a conversão que geralmente as pessoas tratam de deixar uma vida de pecado, porque, na verdade, no fundo, Santa Teresa d'Ávila provavelmente nunca cometeu nenhum pecado mortal. Ela é muito sincera, nos relatos que ela faz da sua vida, e a gente vê que no meio dessa sinceridade dela, provavelmente nunca houve nenhum pecado mortal e, no entanto, ela vê as suas dificuldades. E aqui nós vamos tratar desta conversão. O que é esta conversão? É a passagem da terceira para a quarta morada. Ou seja, qual foi o itinerário dela para iniciar a segunda morada, para passar pela terceira morada para chegar na quarta. Bom, vamos deixar a santa falar ao invés de eu ficar aqui amolando vocês, porque eu acho que fala muito mais a vida do que essa coisa de eu ficar explicando demais. Então, vocês têm o texto na mão, eu quero começar aqui com o capítulo 7. Veja, por incrível que pareça, Santa Teresa ela tinha começado a ter vida de oração quando ela ficou doente, que o tio dela deu para ela o terceiro abecedário, ela começou a ter vida de oração, mas depois que ela foi curada, ela foi tomada por uma impressão, vendo que as outras irmãs não tinham vida de oração íntima, ou seja, as irmãs iam à missa, as irmãs faziam o ofício, e não era pouco, não entendiam muito do que rezavam, porque era tudo em latim, mas elas cumpriam suas obrigações, rezavam o terço, faziam a adoração ao Santíssimo. Quer dizer, as irmãs, elas cumpriam aquelas devoções, aquelas suas obrigações, e Santa Teresa disse, como é que eu vou agora querer ter uma amizade íntima com Deus na vida de oração, eu que sou tão ruim? Então, aqui que vem a coisa, ela tinha uma vergonha de tratar, é o que ela diz aqui no início do capítulo 7, uma vergonha de me aproximar de Deus. Por que esta vergonha? Ela diz assim, eu vou ler para vocês.
Esse foi o mais terrível engano que o demônio me podia fazer sob a capa de humildade. Por me ver tão perdida, passei a temer a oração. E ela diz mais abaixo, dizendo assim: pois não era justo fazer oração mental e relacionar-me tanto com Deus, quem merecia estar na companhia dos demônios e enganava os outros. Então ela começou a ver isso. E aqui, vejam, é interessante a gente, toda essa coisa de segunda morada, vamos começar a ter oração, vamos começar a rezar. Muitas pessoas vivem isso daqui que Santa Teresa está dizendo. Puxa vida, eu vejo os meus pecados, não é? Para que eu vou ter essa pretensão agora de querer ser santo? Não é? As pessoas vão caindo e caem em pecados graves, pecados sérios, e dizem, eu vou agora querer ser santo, tá, sei lá em que morada, eu que mereço estar em companhia dos demônios. Não é? E ela, que era muito sincera, e ela com toda a objetividade diz, meu problema não era a vaidade, nunca foi. Né? As pessoas viam que ela era uma religiosa exemplar. Quando nós ouvimos Santa Teresa dizendo que ela era ruim, não pensemos que ela era ruim. É que acontece o seguinte, quanto mais você vai rezando, e ela aqui estava no início da vida de oração, só para você entender que essa é a sensação. Quando você começa a rezar, você se sente muito ruim, você começa a ver os seus pecados com mais clareza, você começa a ver misericórdia, o que é que eu estou fazendo aqui? Dá vontade até de nem comungar, por ver o quanto você é incapaz de amar. E quando ela recebia algum elogio, ela diz aqui, no final do número 1, lá do capítulo 7º, na realidade desgostava-me muito que gostassem de mim, porque eu sabia o que havia em segredo em mim. Ou seja, essa sensação aqui, é muito importante a gente meditar nessas coisas de Santa Teresa. Por quê? Porque isso é real em nós. Isso acontece com muitas pessoas. E essa vida de Santa Teresa é uma providência divina, é uma cura para nós, é um bálsamo espiritual a gente ouvir isso. Porque todos nós, quando a gente começa a querer uma vida de oração verdadeira, a nossa sensação é sentir que nós somos uma farsa. Sentir-se uma farsa. Esse é o grande problema. Eu vou para Deus, vejo que eu sou incapaz de amar, vejo que eu sou incapaz de rezar de verdade, as pessoas ao meu redor me veem rezando e dizem, nossa, que pessoa santa, que mulher santa, que homem santo, ele reza. E você ouve esses elogios, isso te causa um profundo desgosto, porque as pessoas não entendem a podridão que está dentro de você, ou seja, a incapacidade de amar. Veja, atenção, isso daqui tudo, eu estou falando, acontece mesmo quando você está em estado de graça. Quem está lutando para iniciar uma vida de oração, que a gente chama de segunda morada, não é? Quem está lutando para iniciar uma vida de oração íntima, de amizade com Deus, pode cair em pecados mortais. Santa Teresa não caiu, mas você pode cair em pecados mortais. É possível isso, não se preocupe, não se espante com a sua miséria. Confesse e volte. Mas mesmo quando você está em estado de graça, você vê a sua miséria. Infelizmente, no meio dessa miséria tem gente que perde a noção e tem gente que no início ainda está lutando com a vaidade. Para com isso, né? Porque você precisa compreender que existe uma capacidade enorme de nós nos enganarmos. Ela tem uma passagem lá no final do número 4, estou sempre no capítulo 7º, em que ela fala dos hereges. E ela diz assim que os hereges que querem cegar a si mesmo e ensinar que é bom aquilo que seguem e assim o creem. Ela está dizendo assim, olha, o herege vê aquele negócio lá, aquele engano dele, ele
quer ensinar para os outros que aquilo é bom e eles creem nisso. Aí ela repensa e diz assim, embora não acreditem de fato, porque tem dentro de si quem lhes diga que é mal. Isso serve para nós, olha que bonito. Você tenta enganar, tenta dizer para a pessoa, não precisa, isso aqui não é pecado, não, isso aqui não é problema, não, isso aqui não sei o quê. E você parece estar muito convicto daquilo que você está falando. Ela diz, mas no fundo, você tem dentro de você alguém que está dizendo que isso é mal. Sabe quem é esse alguém? É Deus. Deus está dentro de você, né? E aí, essas coisas de enganos é que vem aqui o grande problema da conversão de Santa Teresa. Vamos entender aqui uma coisa. Quem era Teresa d'Ávila? Ela estava num convento, eram 180 monjas no convento da Encarnación, em Ávila. Havia várias classes sociais, portanto, monjas abastadas, que entravam no mosteiro com dotes e viviam daquelas rendas, mas havia também muitas monjas pobres. Então a priora tinha que se virar, né? Tinha que ter doações. Então os fidalgos, as pessoas gradas da cidade, as pessoas, né, graduadas, as pessoas nobres da cidade, vinham e, claro, a priora, querendo doações, mandava para o locutório para conversar as monjas mais simpáticas. E Teresa d'Ávila, né, Dona Teresa de Ahumada, era uma mulher simpática, né, bem falante, que sabia entreter as pessoas, falar de assuntos religiosos e etc, etc. E ela então, no locutório, ia lá se entreter com essas pessoas e se perdia muito e se dissipava. Até que ela então nos confessa, no número 6 do capítulo 7º, um relacionamento de apego com uma pessoa. Quem é essa pessoa nós não sabemos, né? Mas aqui eu quero dizer, porque nós estamos num mundo muito devasso, muito perverso, muito cheio muito pervertido sexualmente. Quando a gente fala de apego com a pessoa, você já pensa imediatamente que estava tendo um romance, pensamentos sexuais, nada disso. Nada disso, conhecendo Teresa d'Ávila como ela era e a pureza da alma dela, o fato é o seguinte, é que existem afetos, né? E você termina se afeiçoando a pessoas. Conta a tradição que essa pessoa com a qual Santa Teresa se apegou seria um cavalheiro da cidade, que era muito simpático, muito bom, uma amizade boa, não é? E ela diz assim, estando com uma pessoa que há pouco conhecera, percebi que o Senhor queria dar-me a entender que aquelas amizades não eram convenientes, alertando-me e me esclarecendo sobre a minha grande cegueira. Então ela recebeu aqui uma graça para a sua conversão, que Jesus queria que ela se retirasse, parasse com essa falação no locutório e parasse, sobretudo, desse apego com essa pessoa. E aí ela recebeu a graça. Vi Cristo representado diante de mim, com muito rigor, mostrando-me o quanto aquilo lhe pesava. Ou seja, ela recebeu uma graça interior de Jesus triste. Jesus estava entristecido por aqueles apegos. Veja, que não estão falando aqui de pecados, estão falando de apegos. Se você pensar que isso aqui é pecado, você está perdendo o principal do que eu quero ensinar hoje, que não é pecado. O que eu quero ensinar hoje, o principal é isto, que existe o pecador e existe o santo, mas no meio existe um terceiro tipo de indivíduo, que não é nem um pecador, que tem um pecado mortal, e nem é santo, que está a partir da quarta morada. Existe no meio
um negócio. É nós na fita, somos nós. Quem? Quem é que não é pecador, que tem pecado mortal e não é santo? É o mundano. Teresa, embora fosse religiosa, tinha muitos aspectos mundanos dentro dela, né? Então, Teresa, quando vê o Cristo triste por aquela sua mundanidade, tomada de um profundo temor e grande perturbação, não quis mais receber a pessoa com a qual me encontrava então. Então veja, e ela confessa com muita sinceridade, no número 7, o seguinte: permaneci vários anos nesse divertimento pestilento, mas nenhuma pessoa me trouxe tanta dissipação como essa. Então, você quer se voltar para Deus, mas é aquela história do passarinho. O passarinho quer voar. Ele já se livrou, ele estava preso por 1000 fios. Se livrou de 999, mas tem um que ainda estava lá impedindo ele de voar. Você pode dizer, não, mas eu já renunciei a muita coisa. Sim, mas não renunciou a tudo. Então, além desta visão interior que ela teve do Cristo, triste por aquela amizade apegada, tem um segundo evento que falou para ela, que foi um sapo que apareceu no locutório enquanto ela estava conversando com as pessoas, e aquela pessoa que ela estava apegada também estava lá presente. E aquele sapo lhe pareceu muito estranho, uma espécie de sapo grande, dirigir-se para nós caminhando com a rapidez que não é própria dessas criaturas. Não tenho como explicar o aparecimento em pleno dia de semelhante criatura naquele lugar, pois aquilo nunca acontecera. E o que isso me causou, por certo, envolvia mistério, jamais tendo saído da minha lembrança. Então, Deus se serviu daquele pequeno acontecimento de um sapo lá, mais rápido do que o normal, um negócio assim meio extraordinário, para que Teresa visse o quanto ela precisava mudar. Então, vejam só, essa é a mudança de Teresa. Ela depois faz uma digressão, só para você que vai depois ler. Ela volta atrás no tempo e fala do tempo em que o pai dela estava vivo e como ela passou um tempo sem rezar, não é? Mas enfim, vamos para frente, porque senão a gente não chega ao ponto que eu quero chegar. No número 17, sempre capítulo 7 que nós estamos, ela diz assim, né? A minha vida era trabalhosa ao extremo. Esse texto aqui é fundamental, porque fala dessa história, desse terceiro estado, ou seja, não é o pecado e nem é a santidade. É o mundano no meio. Veja lá. Número 17. A minha vida era trabalhosa ao extremo, porque na oração eu via melhor as minhas faltas. Então Teresa já estava conseguindo rezar. E quanto mais ela rezava, era aquela sensação de ver as próprias faltas, que a gente já comentou aqui no início. Davam-me grande alegria as coisas de Deus, mas eu me via ligada às do mundo. Eis aí, como a alma fica dilacerada, puxada de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Davam-me grande alegria todas as coisas de Deus, mas eu me sentia ligada às coisas do mundo. Tenho a impressão de que desejava conciliar estes dois contrários tão inimigos um do outro. Eis aí. Este é o engano. Se você entendeu o que eu estou lhe dizendo, o fundamental desse programa você já entendeu, pronto. Nós não podemos querer ser santos e conciliar o que é mundano.
não é? E isso não é coisa de Santa Teresa, você vai dizer, isso é mentalidade do século XVI. Não, hoje é dia de Santo Inácio, né, de Antioquia. Pega lá a leitura do Ofício das Leituras, né, de Santo Inácio, e ele fala claramente da mesma coisa. De não ser mundano. Está lá. Quer dizer, estamos falando de um santo dos primeiríssimos séculos cristãos, conheceu os apóstolos. Ele está na virada do primeiro para o segundo século. Ele está falando a mesma coisa que Santa Teresa no século XVI. Por que é que nós, no século XXI, queremos conciliar o inconciliável? E esse é o problema. Por que é que nos faltam santos? Pegue a vida dos santos e nenhum santo quis fazer essa estupidez de conciliar o inconciliável. Conciliar as coisas de Deus com aquilo que é mundano. A vida espiritual e os gostos, alegrias e divertimentos dos sentidos. Na oração, eu passava grandes trabalhos, porque o espírito não era senhor, mas era escravo, e por isso não podia me recolher dentro de mim, que era o meu modo de proceder na oração, sem levar comigo 1000 vaidades. 1000 vaidades. Ela diz lá no número 19, lá embaixo depois ela diz, castigáveis minhas faltas com enorme ternura. Então esse trabalho, essa angústia, etc e tal, era uma forma de Deus estar realmente, né, trabalhando ela para essa coisa. E ela dá um conselho, no número 20. Ela dá o conselho de nós termos amizades espirituais. Porque nesse mundo onde você parece uma ave rara, não é? Então, chame outras pessoas para aprender a vida de oração, queira, né? Comecem juntos, gente, nós precisamos agora iniciar um movimento espiritual onde as pessoas realmente busquem a santidade. E eu estou falando para você que é leigo. Mas padre, como é que eu vou ser leigo e não vou ser mundano? Uma coisa é estar no mundo, outra coisa é ser do mundo. Eu também sou secular. Eu não estou dentro das grades do Carmelo. Mas nós precisamos ter grades de Carmelo dentro do nosso coração. Procurem ter amizade e relações com pessoas que se ocupem das mesmas coisas. Né? Por quê? Porque vai ter as amizades contrárias. No número 22, ela coloca o perigo contrário, que é exatamente tudo que ela viveu. Se uma única alma começar a cuidar de Deus, veja só, isso ela diz aqui e ela confirma lá nas segundas moradas. O que ela está descrevendo aqui é a necessidade de nós decidir resolutamente começarmos a cuidar das coisas de Deus, ou seja, rezar. Ela diz lá nas segundas moradas que os demônios vão vir contra essa pessoa. Ela diz aqui a mesma coisa. Esse livro foi escrito muitos anos antes, a experiência é a mesma. Ela diz, se uma única alma começa a cuidar de Deus, são tantos os murmúrios que ela é obrigada a procurar defesa e companhia até ficar forte e não ter medo de padecer. Se não o fizer, ver-se-á em grandes apuros. Então, vai vir os murmúrios, vai vir o pessoal dizendo, para que isso? Larga disso, deixa de rezar, para que essa loucura de rezar? Para com isso. Ela diz, é próprio do humilde não confiar em si mesmo. E a caridade aumenta ao ser transmitida. Então, procure companhia, não confie em você. Então, a caridade aumenta ao ser transmitida, quer dizer, vai lá, vai com outra pessoa, me ajuda aqui, vamos nos ajudar mutuamente, vamos fazer um pequeno grupinho de quem quer buscar a Deus. E ela conclui o capítulo 7 dizendo, para a queda tinha a ajuda de muitos, para levantar-me, no entanto, estava tão sozinha que até hoje me espanta não ter caído de vez. Louvo a misericórdia de Deus, pois só Ele me dava a mão. Bendito seja para sempre e sempre. Amém. Essa é a conclusão do capítulo 7, onde ela narra
aqui, claro, nessa altura aqui, Santa Teresa não está distinguindo as coisas, mas aqui ela está narrando um pouco da segunda morada, um pouco da terceira morada. Ou seja, na segunda morada, a coisa do decidir-se pelas coisas de Deus. E a terceira morada, o desapegar-se do mundo, o desapegar-se das coisas mundanas, né? Esse esforço mesmo decidido. Então, é um pouco essa a questão dessa conversão que nós todos precisamos. Mas não para por aí, né? Nos capítulos 8 e 9, ela vai continuar o seu relato de conversão e nós vamos continuar também junto com ela nesse itinerário espiritual. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para os capítulos 8 e 9. Muito bem, nós voltamos, estamos falando da conversão de Santa Teresa, vendo os capítulos 7, 8 e 9, né, do seu livro da vida. Esse livro da vida é fantástico, ele é extraordinário. Ele é realmente um dom de Deus para nós e vale muito a pena. Eu estou passando aqui para você um resumão, né? Mas vale muito a pena, até mesmo você pegar isso como meditação, né? Porque você prepara o seu ponto de meditação, lê antes, sublinha aquilo que te fala e depois pega aquelas frases e vai mesmo tirar, né, o suco daquilo que você realmente quer, né, trabalhar naquele dia. Esses 3 capítulos são muito importantes, né, para nós que estamos começando. Mas vamos lá, capítulo 8º. O que é que a Santa relata nesse capítulo 8º? Primeira coisa, ela nos diz aquilo que nós sabemos, que durou 20 anos essa sua batalha. Ela foi religiosa com 20 anos, no dia, ela entrou na Encarnação, né, no dia 2 de novembro de 1535, né? E foi somente, para não dizer que são 20, foram 19 anos depois, nós só podemos datar com uma certa precisão tudo isso, também porque nós temos a data em que foi impresso o livro das Confissões de Santo Agostinho, ao qual ela teve acesso e que ela relata, como nós veremos em breve. Então, foram 19 anos mesmo. Como ela diz aqui, de fato, existe uma comprovação histórica, né, dessa data. Ela não está equivocada com relação ao tempo. Bom, ela diz assim, número 2 do capítulo 8º. Durante esses 20 anos, quase não me importava muito com os pecados veniais. E embora temendo os mortais, nem por isso me afastava dos perigos. Isso é fundamental. Fundamental. Isso daqui é típico, né? Não se importar muito com os pecados veniais. Isso é típico de quem está querendo engatar na segunda morada. Começou a vida de oração, etc e tal, mas a sensibilidade com os pecados veniais vai crescendo conforme a pessoa vai passando da segunda para a terceira, não é? Trata-se de uma das vidas mais penosas que, a meu ver, se pode imaginar. Eu não me rejubilava em Deus e nem me alegrava no mundo. Aqui que está a coisa. Ou seja, o mundo já não a iludia mais, mas ela também não decidia de se desapegar do mundo para ir para Deus totalmente. Quando estava com ele, era perturbada pelos contentamentos do mundo. É tão dura essa batalha que nem sei como suportaria um mês, quanto mais tantos anos. Quer dizer, ela olha para trás assim, meu Deus, eu acho que eu não aguentaria isso um mês. E, no entanto, eu fiquei 20 anos nessa situação. E provavelmente essa é a situação desgraçada e miserável na qual nós nos encontramos. Não é? Veja, a santa olha para trás e diz, meu Deus, que horror! E nós estamos tão acostumados, né, a viver essa dilaceração. Ela diz assim, ainda no número 2, lá para baixo. Quem trata de oração percebe
que o Senhor o olha. É belíssimo isso. Veja, é uma coisa, eu vou ler a frase inteira que fica mais fácil, né? Naturalmente, todos estão sempre diante de Deus. Mas quem trata da oração, isso ocorre em um outro plano. Enquanto estes percebem que o Senhor os olha, os outros conseguem às vezes passar muitos dias sem nenhuma lembrança de que Deus os vê. Quem começa a rezar na segunda morada, vê que Deus olha. Deus me olha. E não é um olhar de julgamento rigoroso, é um olhar misericordioso e amoroso, mas ao mesmo tempo que me desafia a amar e sair do meu egoísmo. Meu Senhor, eu sei que estás dentro de mim e olhais para mim, Senhor, com o vosso olhar. Assim como um dia olhastes para Santa Teresa e aparecesses para ela com tanto rigor, como ela diz, mostrando que te desgostava os seus apegos mundanos. Jesus, eu sou padre há 24 anos. Vós olhais para mim. E que misto de olhar de aprovação e ao mesmo tempo de tristeza, de descontentamento, porque ainda não sou todo vosso. Não consigo ainda me dar todo ao todo. Tem compaixão de mim, Senhor. E dai-me a graça de sair dessa vida miserável. E a Teresa continua lá no número 3. Passei mais de 18 anos nessa luta entre lidar com Deus e lidar com o mundo. Não é? Mas, embora seja uma luta, um duelo de vida e de morte, ela diz no número 5 para nos incentivar. Olha só, guarde essa frase. Quem começou a ter oração não deve deixá-la por mais pecados que cometa. Uma santa, experiente, mestra de oração, quem começou a ter oração não deve deixá-la por mais pecados que cometa. Porque é importante você ver que o demônio vai tentar de tudo para você desistir. E o pecado do desespero está sempre ali, na esquina, esperando você, né, de tocaia. Bom, e aí vem, nesse número 5, a mais bela definição de oração dada por Santa Teresa, uma coisa extraordinária. Ela diz, você já conhece essa definição, oração não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Tratar de amizade a sós com quem sabemos que nos ama. E ela então diz assim: levando-se em conta o muito que ele vos ama e quanto vale ter a sua amizade, passai pelo sofrimento de estar muito na presença de quem é tão diferente de vós. Então, para um pouco para pensar nisso. Ela vai aplicar isso aqui na frente, nessa dificuldade. Ou seja, ela vai tratar isso no número 6, ela fala, né, que a gente tem que ficar pelo menos 2 horas por dia de oração, que é o método teresiano, ficar 1 hora de manhã e 1 hora à tarde ou à noite rezando. Mas ela diz, isso não é fácil, né? Porque no número 7 ela diz assim, que eu ficava esperando bater o relógio. Né? Para nós, quem está começando, não comece com 2 horas, evidente, comece com meia hora. Mas quando você começar com meia hora, você põe lá o cronômetro, né? Chega o Natal e não chega meia hora.
Você reza, 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 reza. Diz, nossa, já rezei bastante. Aí você olha no relógio, só passou 5 minutos. Meu Deus, misericórdia. É assim no começo, não se preocupe, é isso mesmo. E Santa Teresa está dizendo isso. Mas veja, isto que ela descreve, vamos voltar atrás, lá no número 5, finalzinho do número 5, ela diz assim, leve em conta o quanto ele ama você e o quanto ele quer sua amizade. Então, passe pelo sofrimento de estar na presença de quem é tão diferente de você. Deus é amor infinito e você é egoísmo. Então, é evidente que o egoísmo e o amor não convivem com muita facilidade. Mas aguenta firme, não desiste não. É por aí, né? E ela diz assim, olha, eu passei por essas dificuldades todas e olha que todos os confessores e diretores espirituais que eu tive na vida, todos disseram que eu tenho muito mais coragem e decisão do que a maior parte das mulheres. Né? Isso no número 7 ela diz. E o número 9, ela diz aquilo que é um princípio espiritual. O que é que nós queremos obter com essa oração toda? Né? Nós queremos tirar os obstáculos para que Ele nos transforme. Deus não vai fazer violência. Então você precisa estar lá como a viúva. É o evangelho de ontem, a insistência, o perseverar na oração. Ele diz assim, se lhe impusermos obstáculos e nada fizermos para retirá-los, como ele poderá vir até vós? Você tem que tirar os obstáculos. Essa é a finalidade nossa, né? Aí vem o problema. Número 11. Bom, o número 10 ela trata do demônio. Tudo bem, a gente já sabe disso daí. Mas o número 11 ela trata de um outro problema. Me desculpa lá. Se era verdade isso no século XVI, misericórdia, que nós vamos falar do século XXI. Os confessores. Ela diz assim, eu vou ler desde o início, porque é mais fácil de entender. Eu gostaria de saber descrever a escravidão da minha alma naquela época. Já faz 2 capítulos que ela está tentando descrever essa escravidão de 20 anos. Porque bem entendia que estava cativa, mas não percebia em que consistia o cativeiro. Ela. Agora vem. Nem podia crer de todo que aquilo que os confessores não consideravam tão grave fosse tão ruim como eu o sentia em minha alma. Os confessores diziam, não, deixa de bobagem, para com isso aí não tem problema nenhum. Mas ela sentia algo, que aquilo era grave, que aquilo era problema, mas ela não conseguia acreditar plenamente naquele sentimento, que ali tinha algum problema. E os confessores não ajudavam. E por isso ela ficava presa. Por quê? Porque os confessores, você veja, quando você vai para um confessor, o confessor ele vai ver o pecado. Só que eu estou tentando ensinar para você, não existe só o santo e o pecador. Existe no meio essa miséria que nós somos. Que é gente que largou o pecado, mas não consegue amar ainda. Por quê? Porque o amor que o santo vai ter é algo que Deus produz na pessoa. Mas você precisa tirar os obstáculos para que ele comece a fazer. Então veja só como ela conclui o capítulo 8º. É o último parágrafo. E é importante porque isso resume tudo. Eu desejava viver, pois bem entendia que não vivia. Veja que impressionante. Aquilo não era vida. Aquilo era uma morte disfarçada de vida. Parecia que era vida porque eu me mexia, mas não era vida. Eu desejava viver, pois bem entendia que não vivia, combatendo em vez disso uma sombra de morte, sem que ninguém me desse vida e sem poder consegui-la eu mesmo. E quem podia dá-la a mim, você está falando agora de Deus, tá?
quem podia dar a vida a mim, quem podia dá-la a mim, tinha razão para não socorrer-me, pois tantas vezes me chamara a si e outras tantas fora abandonado. Ou seja, Deus constantemente chamando. Santa Teresa vai, chama e ela o abandonava. Bom, no caminho espiritual de Santa Teresa, vocês estão vendo aí que ela primeiro teve aquela situação do Cristo que se apresentou para ela espiritualmente, vendo que aquelas amizades eram um descontentamento para ele. Depois teve a história do sapo. Agora vem o golpe final, né? No capítulo 9, onde trouxeram a imagem de um Cristo chagado. E é exatamente aquelas chagas, né, que ela começa então ali a cair em pranto de choro. O capítulo 9 vai nos colocar duas coisas, dois momentos em que ela, com o dom das lágrimas, digamos assim, com uma profunda movimentação interior de lágrimas, diante das chagas de Cristo e diante da conversão de Santo Agostinho, no livro das Confissões, estes dois momentos serão fundamentais. Ela conclui o capítulo lá, capítulo 9, ela conclui dizendo assim: eu pensava que as minhas lágrimas eram coisinhas de mulher ineficazes, pois eu não conseguia com elas o que desejava. No entanto, acho que me valeram. Por quê? Especialmente depois dessas duas vezes, nas chagas de Cristo e nas confissões de Santo Agostinho, né? De tão grande arrependimento e de tanta dor no coração, passei a me dedicar mais à oração e me afastar das coisas que me pudessem trazer a perdição, embora não o fizesse de todo, contando com a ajuda de Deus para delas me separar. Por quê? Porque isso daqui foi o golpe. Porque ali, a partir dali, Deus veio em socorro dela e ela então recebeu, porque essa é a passagem da terceira para a quarta morada, a pessoa recebe um desapego infuso, um desapego que vem de Deus, que não vem da força dela. Isso é intervenção divina. Mas levou 20 anos para essa mulher chegar nisso, né? Bom, voltemos atrás. Então teve a questão das chagas de Cristo, né? Agora, aqui existe uma mudança clara. No número 3 do capítulo 9, ela já está bem diferente daquilo que ela apresentava lá no capítulo 7, porque no capítulo 7 ela ainda confiava muito nas suas próprias forças. E Deus, numa espécie de luta, como aquela luta de Deus com Jacó, Deus quer que você desista. Deus quer que você desista de confiar nas suas forças e comece a confiar nele. Ela diz: eu já desconfiava muito de mim mesma e depositava toda a minha confiança em Deus. É isso aí. E ali começa a acontecer, né, uma passagem que é muito rápida, que é a questão do recolhimento, né, a oração de recolhimento infuso. E ela começa a descrever isso, né? Número 4. Eu rezava assim: como não podia raciocinar com o intelecto, esforçava-me para representar Cristo dentro de mim. Isso ainda não é o recolhimento infuso, tá? Isso é o método, está descrevendo o método de como ela vai chegar lá. Representar Cristo dentro de mim e sentia-me melhor, ao que parece, nas passagens onde o via mais sozinho. Então ela está descrevendo aqui como ela meditava, e meditava vendo o Cristo no Horto das Oliveiras, e durante muitos anos à noite ela só, antes de dormir, meditava o Cristo no Horto das Oliveiras, né? Até que finalmente, né,
comecei a orar sem saber o que fazia. Né? E ela aconselha, para os que querem caminhar na oração, que tem um livro que o leve ao rápido recolhimento, está lá no número 5. Né? E ela diz por que ela gostava de rezar na frente de imagens. Porque existem algumas pessoas que usam a imaginação para rezar. Santa Teresa não conseguia usar a imaginação para rezar. Ela, aqui ela vê nisso uma dificuldade, mas no fundo vai ser depois uma facilidade para ela. Por quê? Porque ela tinha o Cristo diante dela, mas sempre como uma pessoa, assim, ela sabia daquela presença. Isso já demonstra que ela já tinha um grau de oração um pouco melhor. Ela sabia daquela presença, mas era como uma pessoa cega, ela não via. Né? Que é aquilo que é a visão intelectual, que não é propriamente imaginativa. Então como uma pessoa uma pessoa cega que fala com alguém que sabe que a pessoa está aí, eu não estou enxergando nada. É como eu que estou falando aqui com você. Né? Eu não estou vendo você. Eu sei que você está aí. É isso? Não estou falando com ninguém, não estou falando sozinho, não sou solipsista, né? Estou falando com você, mas não estou vendo você. Você está me vendo, mas eu não vejo você. Então assim também, ela tinha essa experiência. E é por isso que ela gostava muito de ter imagem. Então é como se você mandasse aí para mim uma foto sua. Né? Não estou te vendo, mas eu estou aqui falando com a foto. E eu sei que é você que está ouvindo de verdade aí, mas a foto está me ajudando. Então é isso que era o rezar com imagens. Né? Ela sabia da presença do Cristo. E ela via esta presença. Né? E essa presença também estava dentro dela. Né? Então, aí vem a questão das confissões de Santo Agostinho, onde ela lê as confissões de Santo Agostinho, a conversão de Santo Agostinho, derrama lágrimas abundantes, né? E finalmente ali acontece, né, essa mudança dentro da vida de Santa Teresa, e ela conclui dizendo: glória a Deus que me deu vida para sair de uma morte tão mortal, né? De uma morte tão terrível. Então é isso que eu queria um pouco colocar para vocês, que esse itinerário desses 3 capítulos é mais uma ajuda nesse projeto Segunda Morada, Terceira Morada, para a gente ver um santo narrando as dificuldades pelas quais ele passou. A gente sai um pouco da teoria e vem para a vida bastante prática. Algumas pessoas disseram, assim, baseado na aula passada, no programa passado que eu falei de Santa Elizabeth da Trindade, quando eu disse assim, foi um casal jovem, namorados, me veio nesse final de semana, perguntar: padre, o senhor disse que eu tenho que me encontrar com Cristo dentro de mim, mas não pode ser faz de conta. Mas toda vez que eu tento, para mim parece um faz de conta. Como é que é? Então vamos ver. Qual a diferença entre o faz de conta e o encontrar de verdade? É o seguinte: faz de conta que eu tenho dentro de mim as cataratas do Iguaçu. Eu vou e imagino as cataratas do Iguaçu aqui dentro do meu coração. Isso é pura imaginação. Mas acontece que, quando a gente fala da inabitação trinitária, que Deus está dentro de mim, eu tenho uma palavra de revelação do Cristo. Ele disse na última ceia que quem fizer a minha vontade, quem cumprir os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos morada nele.
Isso é uma palavra, isso é uma certeza. Num ato de fé, você vê esta verdade. Não existe uma palavra do Cristo dizendo que as cataratas do Iguaçu estão dentro de você. Então, isso é coisa da sua cabeça. Mas aqui você tem uma palavra que diz. É como você, na Eucaristia, ele diz, isto é meu corpo, eu creio. Porque é ele quem está dizendo. É um ato de fé. Então, naquele ato de fé, não é? Eu sei que ele está aqui. Você pode até usar a imaginação se quiser. A imaginação aqui é só coadjuvante. Santa Teresa não gostava de usar a imaginação. Algumas pessoas gostam de imaginação, mas o fato é o seguinte, que você tem que aplicar a sua vontade a essa verdade e dizer assim, eu creio, ele está aqui. Eu não sinto, mas eu creio. Se eu estou em estado de graça, eu sei, ele está dentro de mim e está como meu amigo. Então se encontre com ele. Por mais que você esteja no mundo, queira se desapegar de tudo por ele. Você não precisa fazer voto de pobreza, mas você precisa usar o dinheiro por amor a ele. Você não precisa fazer voto de castidade, mas precisa ter a sua vida afetiva no amor por ele. Você não precisa fazer voto de obediência, mas você pode fazer a vontade dele em tudo. Você não precisa ir para as grades do Carmelo, mas você pode ter o seu quarto. Entra no teu quarto, aqui dentro. Meu Deus, que grande mistério. Que vós nos chamais a nos encontrarmos convosco. Nós tão diferentes de vós e tão miseráveis. Vós quereis trato de amizade conosco. Que alegria saber, Senhor, que eu tenho sempre um amigo dentro de mim. Por mais que eu seja inimigo de mim, eu tenho aquele que me ama sempre dentro de mim. Dai-me, Senhor, a graça de viver sempre debaixo do vosso olhar e não me esquecer de vós. Amém. Com alegria, nós ontem celebramos, né, a canonização de Santa Elizabeth da Trindade e hoje, para minha surpresa, uma pessoa veio e trouxe uma relíquia, um fiozinho de cabelo de Santa Elizabeth da Trindade, que eu nunca tinha, né, tido a possibilidade de uma relíquia dela, nunca fui a Dijon, na França, nada. Aliás, Elizabeth é para mim é uma amizade nova. Nós estamos aprendendo juntos a ter amizade com ela. Estou conhecendo aos poucos Santa Elizabeth. Então, nesse dia, embora hoje a aula foi dedicada a Santa Teresa, mas vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão desta filha de Santa Teresa que foi canonizada ontem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor de bondade e misericórdia, nós os pedimos pela intercessão de Santa Elizabeth da Trindade, que nos concedais a graça de saber-nos filhos predestinados para nesta vida e depois no céu ser o louvor da vossa glória. Laudem glória. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até mais.